quando eu saí do Brasil para ir para a Turquia, eu chego no aeroporto, tem entre 2 a 3 mil torcedores me esperando. Então, assim, é tipo coisas assim que você não imagina. Você ter 2 a 3 mil torcedores te esperando no aeroporto, assim, um jogador, vamos dizer, comum, um zagueiro, que nunca tinha pegado seleção, nunca tinha nada, mas tinha vindo. E aí é aquela história onde a gente volta, que o God of Zaga me ajudou muito a ser também lá fora, ganhar esse protagonismo no Galatasaray. Então, quando eu chego lá, foi uma festa assim, tremenda, assim, foi um dos lugares que eu mais adorei assim, de jogar, foi na Turquia. A atmosfera lá é surreal, é outro nível. Eu acho que para bater de frente com o turco, assim, eu gosto, eu sou apaixonado, é muito difícil. E você conseguiu ser protagonista lá também, se impor, ser líder, conversar com os caras, ou o idioma atrapalhou bastante, né? Como é que foi? O Muslera estava lá, né? Então o Muslera me ajudou muito. Muslera, e depois chegou o Mariano, o próprio Fernando, que já tinha jogado comigo no Porto, chegou lá e me ajudou muito. O meu primeiro ano, quando nós fomos campeões, foi uma época para mim fantástica. Fantástica. Fiz 5 gols na temporada, dei 1 ou 2 assistências. Teve jogos de a torcida inteira levantar e gritar o meu nome. Então, assim, a minha primeira temporada no Porto, assim, foi uma temporada, assim, para mim, no Galatasaray, foi uma temporada inesquecível. Assim, a torcida me adorava a minha família inteira. Era assim, eu fui muito bem recebido e sou até hoje muito bem recebido. Diversas vezes eu recebo mensagem de torcedores do Galatasaray, volta. Então, assim, a minha passagem no Galatasaray foi uma passagem muito positiva mesmo, assim, foi muito bem. Aí depois teve uma mudança de treinador, aí são gostos diferentes e tal, mas sempre jogando, sempre estive atuando. E aí foi quando depois eu fui para a Arábia, aí é outra história, também na Arábia muito bem recebido, mas assim, na Turquia eu fui muito bem recebido e os torcedores me adoravam muito lá. Fala como que era o treino pré-clássico. Ah, lá é uma coisa assim que nunca vi em lugar nenhum. Nós íamos jogar jogos contra o Fenerbahçe e um dia antes eles colocavam 50 mil torcedores no treino. É assim, coisa assim, anormal, assim, eu nunca tinha visto assim, os caras falaram, não, hoje vai ter torcedores no estádio. Aí quando nós entramos para treinar, tava aquela neblina uma neblina laranja, porque os caras tinham jogado fogos e como é que é? Sinalizador e tudo, tava tudo tapado assim. Só que quando começa a abrir a nuvem assim, você vê o estádio inteiro assim, ao redor, tudo lotado, assim, tipo 50 mil torcedores assim. E eu lembro perfeitamente que o meu primeiro clássico fora, eu tive uma falta aos 90 minutos e eu chutei na trave. Fazia 18 anos que o Galatasaray não ganhava do Fenerbahçe na casa deles. Se eu faço aquele gol ali, aí eu poderia colocar a minha estátua lá no estádio do Galatasaray. Depois, no ano seguinte, ganhar e tudo, mas aquele ali seria um momento crucial para mim no Galatasaray. Foi lá que você teve experiência como centroavante? O técnico te colocava Joguei. na frente? Nossa, da zaga, volante. Verdade, quando eu machuquei alguns jogos lá, eu tive lesões no tornozelo e tal. E aí eu tava voltando e teve alguns jogos que o time tava perdendo ou empatando, e o treinador falava assim, eu vou colocar você de centroavante. Você vai? Eu falei, vou. Mas você vai brigar e tudo. Um ou outro jogo deu certo, que eu ganhei uma disputa de bola, só vou pro outro, cara. Mas joguei acho que se eu não me engano, uns 2, 3 jogos de centroavante no Galatasaray. E aí? Foi bom, experiência boa. Foi da hora. Não precisa de correr, não precisa de marcar, a bola chega, se puder chutar, chuta, se puder fazer gol, você é o herói. Então, assim, foi uma experiência boa. Melhor do que zagueiro. Dá pra errar mais, né? Dá pra errar mais. Dá pra tentar e tudo. Na zaga você não tem como errar, né? Errou uma, você tá ferrado. Mas foi uma experiência bem legal. Você chegou a ser centroavante começando o jogo? Não, cheguei, entrava no segundo tempo e tudo. Quando eu joguei em Portugal, de vez em quando, no meu primeiro ano, o Jesualdo fazia isso com o Bruno Alves, o zagueiro. O time começava a ganhar ou perdia algum jogo, ele falava, Bruno Alves, você vai pra zaga, pro ataque, e nós vamos colocar um outro zagueiro e deixar, porque o Bruno Alves tinha um poder ofensivo aéreo muito forte. Então, lá no Galatasaray foi a mesma coisa, assim, quando a gente estava perdendo e um outro jogo eu estava voltando de lesão, ele falou, você vai ou entrar? Eu falei, peraí. Aí eu, olhando a prancheta dele, pô, centroavante? É, você vai jogar de centroavante. Eu falei, tá bom, então vamos pra lá. Aí foi assim, foi bem surpresa, foi bem legal, assim. E um ou outro jogo deu certo, assim, mas foi uma experiência legal. Vivenciei tudo, eu acho, no futebol. Já joguei de lateral direito, joguei 15 jogos no Porto de lateral direito consecutivos.
Então, assim, eu tive algumas boas experiências no futebol. Você falou que venceu de tudo, mas uma experiência que você não tinha tido até então foi a da Arábia, né? Porque imagino que é outro Lá é mundo, outro competitividade diferente, grana Muito, diferente, muito, né? muito legal. Se você foi motivado mais pelo lado financeiro e lá você aprendeu uma questão cultural diferente... Não é nem tanto só o financeiro. É porque eu sempre brincava assim, quando eu estava no Porto, eu falava assim, cara, um dia eu vou jogar na Arábia. E na altura eu nem pagava tanto assim, um dia eu vou jogar na Arábia, um dia eu vou jogar na Arábia. Claro que a situação depois financeiramente era muito melhor do que no Galatasaray, ajudou bastante. E eu, tive a oportunidade de jogar na Arábia, um grande clube. Foi engraçado, porque 6 meses antes o Jorge Jesus tentou me levar pro Al Hilal e não deu certo. Tentei de tudo ir para lá, para o Al Hilal e tudo, na altura, na transferência não deu certo. Por causa de 1 minuto a transferência não conseguiu ser liberada para eu ir. Então eu esperei 6 meses para eu poder, achando que eu ia para o Al Hilal novamente. Apareceu o Al Nassr. Fui para o Al Nassr, fui muito bem recebido. É outro lugar também que eu adoro. A torcida me manda mensagem até hoje. Para mim também foi uma das experiências assim surreais que eu tive no futebol também. A torcida também me amava e me apoiava muito. Então 6 meses depois eu apareço no Al Nassr e praticamente consolido o título do Campeonato Árabe em cima do Al Hilal. Nós ganhamos um jogo em cima do Al Hilal e nós somos praticamente campeões em cima do Al Hilal. Então assim, o futebol tem dessas coisas engraçadas e não é por acaso às vezes, né? A gente acha que é, mas não é. Então assim, eu tive a oportunidade de ir para o Al Hilal, não fui para o Al Nassr e fui campeão praticamente em cima do Al Hilal com o Al Nassr. E fazia muitos anos que o Al Nassr não era campeão. Então assim, deixei minha marca na Arábia Saudita também. Ganhei 2 títulos na Arábia e 3 títulos. E foi uma época muito positiva também para mim, muito legal. É uma experiência assim que eu levo com todo amor e carinho. País totalmente diferente daquele que me passaram. Pessoas amorosas, pessoas que te respeitam muito a sua família. Então, assim, a experiência que eu tive na Arábia Saudita foi muito positiva. Inicialmente, o que te passaram? Homem-bomba, terrorismo, Arábia, isso, aquilo, aquelas coisas que vão passando. Mas, assim, quando você... De vez em quando a gente via alguns mísseis lá, né? Porque eu tentava... Yaman tentava atacar a Arábia, você via os mísseis de defesa saindo e via mesmo saindo e pegando no alto às vezes, então assim, mas nada preocupante assim, nunca tive nenhum medo na Arábia Saudita, assim, foi um dos países mais seguros onde eu estive em toda a minha vida. Tu ainda tem contato com alguém de lá, sei lá, alguma pessoa que tenha... Falo com os meninos todos os dias praticamente, os árabes, eu fiz coisa com os árabes lá que vocês nem imaginam, eu fiz os árabes virar tudo brasileiro lá, eu, Petros, na altura quando nós estávamos lá, porque assim, eu sou um cara muito brincalhão e tudo. Então os árabes assim nos amavam de uma maneira assim. Quando eu cheguei lá, os caras não podiam pôr som no vestiário. Eu falei, não tem como. Aí não pode pôr som, não podia escutar música e tal, porque tinha um chefão lá, um jogador, não sei o quê. Eu falei, não gosto de música. Então eu e o Petros foi indo aos poucos, foi fazendo amizade, quando eu fui ver, tava todo mundo escutando música brasileira, dançando, pulando e tudo. Então assim, os árabes, as pessoas com quem eu fiz amizade na Arábia Saudita, assim, eu mantenho até hoje. Mas jogar bola são fraquinhos. Eu digo que não, eu acho que o árabe tem muita qualidade mesmo, assim, só que não trabalha na academia, não faz uma academia, não busca uma melhoria, mas assim, tecnicamente e vigor físico, assim, tem muita velocidade, tem muita disposição, mas falta algo mais, assim, em termos de academia, de preparação, assim, falta algo mais, mas tem muita qualidade o jogador árabe. O que mais curioso você passou lá? O que mais marcou para mim era ir pro deserto e comer haruf. Haruf é o carneiro que a gente coloca ali você põe o carneiro espetado que eles esquentam, aí chega lá, todo mundo tira a camisa não, o tênis, chinelo e tudo, todo mundo descalço, vai para lá e comer com a mão. Comer com as mãos. Foi uma das coisas mais legais que eu achei assim. E aí todo mundo come com a mão, pega o haruf com a mão e tudo. E você não pode usar a mão esquerda. Porque a mão esquerda é para partes íntimas, que eles falam que é de limpeza e tudo. Então você só pode comer com a direita. Tudo é com a direita. Então você faz o arroz, pega o arroz com a direita. E é engraçado, você pega o arroz e vai amassando o arroz aqui, fica uma bolinha e você come. E o haruf é a mesma coisa. Você vai pegando, que é o carneiro, você vai pegando pedaço. Aí foi bem legal. Uma experiência muito legal. Inteiro no espeto?
Carneiro fica inteiro no espeto. Grandão assim, ó. E é muito gostoso, é muito gostoso. Uma das coisas... Não, uma das coisas mais gostosas... Não, uma das coisas mais gostosas que eu comi foi lá. E tipo assim, você fala, pô, mas você tá descalço, você tá no deserto, poeira. É a coisa mais higiênica que tem. Muita higiene. Incrível. É incrível, incrível. Aí depois vai pro banheiro e tudo. É um restaurante no deserto? É, eles fazem tudo. Tem uma estrutura assim, tem... Eles têm a tenda deles lá, a tenda principal, aí tem a tenda do jantar, a tenda do almoço, a tenda de jogar videogame, a tenda de... o banheiro, a cozinha, tem todos os locais diferentes deles lá. Muito legal. Cara, e os caras dos donos lá do Alnassi, não teve nenhum perrengue com eles? Porque eles têm algumas tradições e muitos brasileiros falam, puta, eu fui obrigado a comer isso, fui obrigado a ir no jantar dos caras. Os meninos lá tiveram umas experiências lá, eu não tive, foi um ano antes, do presidente falar, eles gostam muito de videogame, muito FIFA, videogame. Aí um dia eu recebo uma ligação lá, uma mensagem, o cara manda pra mim assim, grava um vídeo aí desejando boa sorte que o fulano de tal vai jogar contra o Agüero. Eu, mas quem? O ex-presidente. O ex-presidente jogando FIFA contra o Agüero no campeonato. Então assim, e um ano antes o pessoal foi assim que eles fizeram um jantar lá, aí foi treinador, jogador e o presidente. Aí o presidente mostrou um time da Alnassi e falou assim, vem cá. Tá vendo aquele time ali? O treinador falou, amanhã você vai colocar aquele time ali, ó. Então assim, ele escalou o time do videogame e falou, amanhã você vai colocar aquele time ali. Se você não colocar aquele time ali, você vai, out. Assim mesmo. Então assim, umas experiências legais, assim, mas assim, bem respeitadores, assim. Eles são muito... Por exemplo, vamos se dizer assim, no brasileirado falando, você ganha um jogo contra um clássico, o pessoal às vezes paga um prêmio, um bicho, um dinheiro a mais. Às vezes você ganhava um jogo, um clássico lá, e ele falava assim, não gostei. Você vai receber só isso, só de prêmio e tal. Às vezes você ganhava um jogo normal, mas que foi muito emocionante, muito emotivo, um futebol bonito, e falava, gostei, vou te dar X. Tome isso. Então assim, eles são muito, muito emotivos, eles gostam mesmo do espetáculo. O árabe gosta do futebol espetáculo, por isso que gosta muito de brasileiro. Por isso que o brasileiro dá muito bem na Arábia, porque eles gostam do futebol arte, futebol... abusivo, abusado, os malandros, habilidoso, então eles gostam muito desse estilo brasileiro. Qual